Conheça o significado da mesa da palavra, ou ambão, e do altar de uma igreja. Curioso? Então vem com a gente! Qual é a diferença entre o ambão, a mesa da palavra, e o púlpito? Parecem duas palavras que significam a mesma coisa, mas envolvem notáveis diferenças. Vamos aprender! Vamos conhecer um pouco mais sobre o ambão. Vem com a gente! A palavra tem origem grega e significa algo como elevação. Desde o século IV, os cristãos tinham por costume usar uma plataforma elevada durante a missa para cantar ou fazer a leitura da epístola, no geral era lida uma das cartas de São Paulo, ou a leitura do Evangelho. Alguns historiadores acreditam que essa plataforma elevada deriva da que os rabinos usavam para ler as escrituras diante do povo. Espiritualmente, ela é inspirada no fato de que Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. Então, tomou a palavra e começou a ensiná-los, conforme escrito em Mateus capítulo 5, versículo 12. À medida que o rito litúrgico se desenvolvia, passaram a ser colocados dois ambões para distinguir entre a leitura da epístola e a leitura do Evangelho. O ambão da epístola era colocado ao lado sul do sacrário, enquanto o ambão do Evangelho ficava ao lado norte. No século XIV, começou um declive no uso dos ambões, que perderam espaço para os púlpitos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o púlpito. A palavra deriva do latim pulpitum, que originalmente designava uma espécie de palco. Nas igrejas medievais, o púlpito se tornou uma plataforma usada principalmente para pregação. O púlpito era colocado no centro da nave principal, o lugar onde ficava o povo. Sua posição era elevada para que a voz do sacerdote chegasse mais facilmente até os fiéis. Com o surgimento do protestantismo, os púlpitos se tornaram um elemento central nas igrejas separadas e passaram a decair notavelmente nas católicas. No século XIX, as igrejas católicas começaram a usar um atril ou leitoril portátil, como uma estante, que era trazido para os sermões e retirado para o restante da missa. A instrução geral do Missal Romano, porém, pede hoje que se prefira um ambão estável e não um simples portátil. O ambão, conforme a estrutura física da igreja, deve ser colocado de tal maneira que os ministros ordenados e os leitores possam ser vistos e escutados convenientemente pelos fiéis. Qual o lugar certo para o ambão? Os documentos da Reforma Litúrgica do Vaticano II nos dizem uma explicação. Será que a instrução geral do Missal Romano tem uma norma sobre a posição do ambão? Tem, mas não é uma norma que tome como ponto de referência a esquerda ou a direita da Assembleia ou do altar. A instrução é bem diferente e ela diz assim: a dignidade da Palavra de Deus requer que haja na Igreja um lugar adequado para sua proclamação e para a qual, durante a liturgia da Palavra, convirja espontaneamente a atenção dos fiéis. Tanto quanto a arquitetura da Igreja o permita, o ambão dispõe-se de modo que os ministros ordenados e os leitores possam facilmente ser vistos e ouvidos pelos fiéis. Agora, o que é um lugar adequado para a proclamação da Palavra de Deus? O dicionário traz como sinônimo de adequado os termos perfeitamente correspondente, ajustado, apropriado ou adaptado. Em princípio, ambos os lados do presbitério respondem a estes requisitos. O presbitério é onde normalmente se situa o ambão, porque é aí que os ministros ordenados e os leitores podem mais facilmente ser vistos e ouvidos pelos fiéis. Poderá, no entanto, haver casos em que um dos lados do presbitério responda melhor do que o outro.
Quando isso acontecer, dá-se preferência a esse lado específico. O primeiro documento da reforma litúrgica, com normas específicas acerca do ambão, exprimia-se assim: convém que haja um ambão ou ambões para a proclamação das leituras sagradas, dispostos de forma que os fiéis possam ver e ouvir bem os ministros. A seguir, outro documento mandou colocar em prática as regras e normas estabelecidas nessa instrução, nomeadamente no que se referia à disposição do lugar próprio para a proclamação das leituras sagradas. E, por fim, um terceiro documento disse: no que se refere à disposição do ambão, observem-se as regras da Instrução Geral do Missal Romano. Ou seja, em resumo, as normas em vigor quanto ao ambão são aquelas que se encontram na Instrução Geral do Missal Romano, já citadas aqui. Uma curiosidade: há muitas outras igrejas, muitas catedrais, muitas igrejas paroquiais e muitas capelas de vários tamanhos que optaram exatamente por colocar o ambão à esquerda da Assembleia, ou seja, à direita de quem está ao altar voltado para a Assembleia. Mas por que o lado esquerdo? Para lhe responder, temos que apelar à história. Um pouco de história. Há pouco tempo, a missa era celebrada pelo sacerdote de costas voltadas para o povo, num altar encostado à parede do fundo da igreja. Quando se celebrava desse modo, havia um ajudante que, entre outras coisas, respondia ao sacerdote em latim e mudava o missal de um lado para o outro do altar, logo após a leitura da epístola, que era proclamada do lado direito. Isto significa que o evangelho era lido do lado esquerdo do altar, encostado à parede, ou seja, do lado norte, dado que, sendo as igrejas habitualmente construídas na orientação a nascente, onde ficava o presbitério, e o poente, onde ficava a porta de entrada, quando o altar foi recuado até a parede do fundo do presbitério, o lado esquerdo do altar indicava o norte, lugar mais nobre do que o sul. Por isso, se lia o evangelho no lado esquerdo do altar, onde ficava o norte, ao passo que a epístola se lia no lado direito, onde ficava o sul. Apesar de hoje já não ser possível construir as igrejas de forma orientada, mas sim como a exigem as regras da urbanística, a escolha frequente do lado esquerdo da Assembleia para colocar o ambão se deve a esse fato histórico bem interessante que marcou o imaginário de muitas gerações. Esta explicação é defendida por célebres e sábios liturgistas de renome mundial, apesar de não haver um consenso entre todos. Você conhece o significado do altar de uma igreja? Você sabe, por exemplo, por que o altar deve ser sempre fixo, feito de pedra e de um único bloco? Vamos conhecer mais a respeito disso. O altar. Em hebraico, a palavra altar significa lugar de matança. Em grego, significa lugar de sacrifício. Em latim, vem de altare, de altus, que significa plataforma elevada. Por isso, desde a remota antiguidade, um altar é um lugar elevado ou feito de pedra consagrada que servia para a celebração de ritos religiosos dirigidos à divindade. O primeiro altar hebraico que encontramos na história bíblica foi construído por Noé, depois que ele saiu da arca, conforme escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 20. A Bíblia nos diz mais. Os primeiros homens fizeram sacrifícios de animais e oferecimentos de frutos a Deus Criador sobre altares. É o caso de Abel e Caim. Mais tarde, foram construídos altares por Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué. A maioria deles tinha objetivos de sacrifícios ou de memorial.
Posteriormente, com a edificação do tabernáculo no deserto, os altares eram construídos principalmente com o objetivo de queimar incenso e oferecer sacrifícios. Com o passar do tempo, como vemos no livro de Levítico, o povo de Israel oferecia cordeiros e outros animais como sacrifícios a Deus, como forma de reconhecer a sua divindade e pelo perdão dos seus pecados. E os sacrifícios da antiga lei eram uma prefiguração do sacrifício de Jesus no altar da cruz, mas eles eram imperfeitos. Por isso, o autor da carta aos Hebreus disse: pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículos de 4 a 7. Na nova e eterna aliança, Deus, ao fazer-se homem, tomou um corpo mortal e, como homem, pôde sofrer, mas como Deus, pôde dar a seus sofrimentos um valor infinito, capaz de pagar generosamente toda a dívida adquirida pelo pecado do ser humano. E Jesus é capaz de reconciliar definitivamente o homem com Deus, ao oferecer-se em sacrifício. Por isso, ele é o sumo e eterno sacerdote. Mas Jesus Cristo, além de sacerdote, também é a vítima e o altar. Jesus é o sacerdote porque, conforme em Isaías capítulo 53, versículo 12, ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Jesus é a vítima porque ele, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, é o único sacerdote da nova aliança e ofereceu-se a si mesmo como vítima, mas não como qualquer vítima, mas como uma vítima verdadeiramente necessária, a que paga o preço justo em reparação ao grande pecado cometido pelo homem. Jesus também é o altar, sempre necessário para consolidar o sacrifício. O altar evoca, portanto, a mesa sobre a qual Jesus antecipou seu sacrifício, oferecendo-se no altar da cruz. Cristo é o altar porque com ele e nele se apoia e se realiza o sacrifício redentor da humanidade. Foi tão perfeito o sacrifício de Jesus que não se pode pensar em outro maior, possível e mais completo. Além disso, no altar não está representada somente a divina pessoa de Jesus, mas também sua ação a favor dos homens. Por isso, na pedra do altar são gravadas e ungidas 5 cruzes que representam as chagas da crucificação. Na nova lei, o altar é a mesa em que é oferecido o sacrifício eucarístico, conforme a instrução geral do Missal Humano número 296, o altar em que se faz presente o sacrifício da cruz sob os signos sacramentais é também a mesa do Senhor. O Catecismo, parágrafo 1410, acrescenta: é o próprio Cristo, sumo e eterno sacerdote da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é ainda o mesmo Cristo, realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. O altar, em torno do qual a Igreja se reúne na celebração da Eucaristia, representa os 2 aspectos de um mesmo mistério, o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E o altar é o símbolo do próprio Cristo, presente em meio à assembleia de seus fiéis, que se apresenta como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celestial que nos é dado. O altar, que precisa ser fixo, simboliza o Cristo Jesus, a pedra viva, a pedra angular.
Por isso, o conceito de que Cristo é o altar místico de seu sacrifício e, como ele mesmo disse, a pedra angular sobre a qual deve-se edificar o templo dos fiéis, influenciou no fato de o altar ser feito de pedra, ou seja, para que seja na realidade o símbolo vivo de Cristo. Como consequência, o altar tem que ser fixo, de pedra e feito de um único bloco. A pedra lembra a ideia de firmeza, estabilidade, solidez, apoio seguro, o próprio Jesus, em definitivo. E a Igreja sugere que, onde for possível, o altar principal deve ser construído afastado da parede, de modo a permitir andar em volta dele e celebrar a missa de frente para o povo. Pela sua localização, há de ser o centro de convergência para o qual espontaneamente se dirigem as atenções de toda a Assembleia dos Fiéis. Normalmente, deve ser fixo e dedicado. Outra curiosidade: por que o padre beija o altar no início da missa? Vamos descobrir? O significado de um dos mais antigos costumes litúrgicos, que remonta ao século IV. Antes da celebração de cada missa, o padre se aproxima do altar e o beija. Para algumas pessoas, essa prática parece bastante estranha, não é? Pois os altares são objetos materiais de pedra e não parecem justificar qualquer reverência particular. No entanto, existe algo mais aí. Qual será o verdadeiro significado por trás desse costume bem antigo? Beijar objetos sagrados faz parte de várias religiões há milhares de anos. A prática vem de culturas em que o beijo era visto como um sinal de respeito ou usado como saudação, e foi naturalmente aplicado a objetos que representavam o divino. À medida que os cristãos desenvolveram a liturgia, eles adaptaram os costumes de sua própria cultura e deram-lhes um novo significado. Beijar o altar era uma dessas tradições, e esse gesto foi rapidamente incorporado às ações do sacerdote na missa. O altar tem fundamental importância na conexão com o santo sacrifício da missa que se celebra sobre ele. Foi estabelecido para este propósito, e o bispo consagra quando é instalado em uma nova igreja. A cerimônia de consagração imita, de certa forma, o batismo de um novo cristão, pois o bispo usa óleos santos para abençoar o altar e o veste com uma roupa branca depois das orações. Simbolicamente, o altar costuma ser a representação de Jesus Cristo, a pedra angular da igreja. Durante a história da liturgia, o sacerdote às vezes beijava o altar antes de abençoar as pessoas, demonstrando que a bênção vinha de Deus e não dele. Além disso, ao longo do tempo, as relíquias de santos foram inseridas no altar. Quando o padre o beija, ele também estaria beijando essas relíquias. Ficou curioso? Então venha, que nós vamos aprender muito mais curiosidades litúrgicas. Fique ligado nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo assunto.